Quando Isadora abriu a porta e viu Gustavo Salles parado ali, com o terno amassado e olheiras profundas, ela sabia exatamente o que ele ia dizer. O diretor financeiro de uma multinacional de 8.000 funcionários não aparece na sua casa às 5 da tarde de uma quinta-feira por educação. Ele estava ali porque algo tinha quebrado. Algo que só ela sabia consertar. E a pergunta que ele fez, com aquela voz cansada e quase suplicante, foi a mesma que ela tinha esperado ouvir o dia inteiro. O que você quer? Isadora cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos dele, sem pressa, sem medo, porque 24 horas antes, ela tinha sido cortada do bônus anual sem explicação, realocada para o anexo dos esquecidos, substituída por uma coordenadora de 26 anos que mal sabia ligar o sistema. E agora, eles precisavam dela de volta. Antes de eu contar como essa história terminou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu depois foi uma virada silenciosa, calculada, do tipo que só quem já foi subestimado profissionalmente consegue realmente entender. E fica até o final, porque a empresa só percebeu o tamanho do erro quando já era tarde demais. A tela do computador piscava com uma frieza clínica. Erro 45401. Falha na validação de assinatura autorizadora. Processo interrompido. Isadora olhava para aquela mensagem vermelha refletida nos olhos arregalados de Karine, a coordenadora novata que agora ocupava o cargo que deveria ser dela. A sala de servidores estava lotada. Diretor de TI suando frio. Gente do RH mordendo unha. Marcelo Duarte passando a mão no cabelo pela 10ª vez em 5 minutos. Eram quase 10 da manhã de uma quinta-feira, dia 30 de novembro, e a folha de pagamento de 8.000 funcionários da Vanguard Solutions estava completamente travada. Ninguém conseguia processar. Ninguém conseguia rodar. Ninguém conseguia nem entender o que diabos tinha acontecido. Karine tentava explicar algo sobre inconsistência de banco de dados, com voz trêmula, mas era óbvio que ela não fazia ideia do que estava dizendo. E no meio daquele caos silencioso e desesperado, alguém finalmente murmurou o nome que todos estavam evitando. Cadê a Isadora? Isadora Freitas tinha 34 anos e 7 anos de casa. Ela era aquele tipo de funcionária que chega antes de todo mundo, sai depois que as luzes se apagam, e que ninguém realmente nota até o dia em que faz falta. Analista sênior de sistemas financeiros. Um título que parecia importante no crachá, mas que na prática significava ser invisível. Enquanto diretores apresentavam slides cheios de gráficos coloridos e metas ambiciosas, Isadora estava 3 andares abaixo, mergulhada em linhas de código de um sistema que a empresa insistia em usar desde 2009. O SysPay. Era um Frankenstein corporativo, um monstro técnico que ninguém mais entendia direito. Dezenas de patches, integrações frágeis, códigos escritos por gente que já tinha saído da empresa havia uma década. Mas Isadora conhecia cada vírgula daquele sistema. Ela sabia onde estava cada armadilha, cada falha, cada botão que jamais deveria ser pressionado. E durante 7 anos, ela segurou aquilo funcionando sozinha, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, apenas fazendo seu trabalho, impecavelmente, silenciosamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo desmoronou numa segunda-feira, 27 de novembro, às 15h43. Isadora estava finalizando o relatório trimestral de auditoria. Fiscal, aquele tipo de documento chato que ninguém lê, mas que precisa existir, quando um e-mail automático do RH caiu na caixa de entrada. Assunto: revisão de elegibilidade. Bônus anual 2024. Ela clicou sem pressa, esperando alguma formalidade burocrática. Mas o que ela leu a fez reler 3 vezes seguidas, só para ter certeza de que não estava entendendo errado. Após reavaliação de performance e aderência aos KPIs estratégicos, informamos que você não está mais incluída na lista de elegíveis ao bônus anual. Sem explicação, sem reunião, sem conversa. Apenas aquilo. Cortada. O bônus representava 40% do salário anual dela. Era com aquele dinheiro que ela ia pagar a última parcela do tratamento da mãe, que estava fazendo quimioterapia. Isadora sentiu o estômago revirar, mas não por raiva, por humilhação pura. 7 anos segurando o circo em pé, e a resposta era essa. Ela levantou da cadeira e foi direto até a sala de Marcelo Duarte,
o gestor direto dela. Ele estava ao telefone, gesticulando exageradamente, e fez aquele sinal universal de espera aí fora, sem nem olhar para ela direito. 15 minutos. Isadora ficou ali parada no corredor, vendo gente passar, ouvindo risadas de alguma reunião acontecendo na sala ao lado, sentindo o peso daquele e-mail crescer no peito. Quando Marcelo finalmente acenou para ela entrar, ele nem levantou os olhos da tela do computador. Isa, olha, a diretoria cortou. Decisão de cima. Você sabe como é, né? Precisavam enxugar. Nada. Pessoal, ela tentou argumentar. Falou das metas batidas, do módulo de integração entregue 2 semanas antes do prazo, do erro crítico da folha que ela corrigiu sozinha num sábado de julho. Marcelo interrompeu com impaciência. Eu sei, mas você não tem visibilidade, Isa. Você fica lá no back-end, mexendo em sistema velho. A diretoria quer gente que traz inovação, que propõe, que aparece. Você é técnica demais, entende? E voltou a digitar. A reunião tinha acabado. Isadora saiu dali, com as mãos tremendo. Na manhã seguinte, terça-feira, 28 de novembro, Isadora chegou ao escritório às 9h20 e viu uma cena que congelou ela no lugar. 3 técnicos da TI estavam desconectando os cabos dos monitores da mesa dela, desmontando tudo com aquela pressa mecânica de quem segue ordens sem questionar. O que vocês estão fazendo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Um deles respondeu sem olhar nos olhos dela. Relocação de estação, ordem do Marcelo. Você vai pro anexo B, 3º andar. O anexo B, aquele prédio secundário onde ficavam os estagiários, os terceirizados, a galera que a empresa esquecia que existia, longe da diretoria, longe das decisões importantes, longe de qualquer coisa que importasse de verdade. Era basicamente um depósito de gente invisível. Isadora engoliu seco, pegou sua caneca com a estampa desbotada, o caderno de anotações que ninguém mais usava e a plantinha que ela regava toda segunda-feira, e atravessou o prédio sentindo os olhares de pena, ou, pior, de indiferença, das pessoas ao redor. Quando chegou na mesa nova, havia um post-it cor-de-rosa grudado no monitor. Bem-vinda ao time. Qualquer dúvida me chama. Karine Monteiro, 26 anos, recém-contratada, pós-graduação em transformação digital. 0 experiência com sistemas legados. 0 experiência com qualquer coisa que não fosse teoria e buzzwords corporativas. E o pior, Isadora descobriu, por um e-mail em cópia oculta que vazou por engano numa thread interna, que Karine tinha sido promovida a coordenadora de modernização de sistemas financeiros, um cargo inventado do nada, criado especialmente para ela. E tinha mais. Karine ia liderar o projeto de migração do Cispay para um ERP novo, com consultoria externa cara, orçamento de R$4.200.000. O nome de Isadora tinha sido removido de todos os documentos do projeto. Ela nem tinha sido consultada, nem avisada, simplesmente apagada, como se 7 anos de conhecimento técnico não significassem absolutamente nada, como se ela fosse substituível, descartável. Isadora não gritou, não chorou na frente de ninguém, não mandou e-mail emocional pedindo explicações ou implorando por justiça. Ela simplesmente levantou, caminhou até o banheiro do 3º andar, trancou a porta da cabine e respirou fundo 5 vezes, contando cada inspiração como se fosse um exercício de sobrevivência. E foi ali, naquele silêncio abafado, que algo mudou dentro dela. Não foi raiva. Foi uma clareza, gelada, quase assustadora. Eles não sabem o que estão fazendo. Karine não fazia ideia de que o Cispay tinha um bug crítico no módulo de fechamento mensal, que só não explodia porque Isadora rodava um script manual, todo santo dia 28, às 18 horas em ponto, que forçava a reconciliação de 3 tabelas que ficavam desincronizadas. Karine não sabia que existia uma chave de validação hard-coded, no código-fonte, vinculada diretamente ao login de Isadora, que autorizava o processamento final da folha de pagamento. Sem essa chave ativa, o sistema simplesmente travava na etapa de assinatura digital. Karine não sabia que a última vez que alguém tentou modernizar o Cispay sem consultar Isadora, a folha atrasou 11 dias e 2 diretores foram demitidos. Isadora sabia de tudo isso. E ela decidiu
com uma calma cirúrgica. Não ia contar. No dia seguinte, quarta-feira, 29 de novembro, Isadora chegou ao escritório meia hora mais cedo que o normal. Café na mão, expressão neutra, como se fosse apenas mais um dia comum de trabalho invisível. Ela logou no sistema, abriu o painel administrativo do SysPay, aquele que só ela tinha acesso completo, e fez algo extremamente simples, quase elegante na sua descrição. Removeu a própria assinatura digital do fluxo de aprovação automática da folha. Tecnicamente, não era sabotagem. Ela não quebrou nada, não deletou nada, não inseriu código malicioso, apenas se desvinculou do sistema. Afinal, ela não era mais responsável por aquilo, certo? Karine era a coordenadora agora. Karine que resolvesse. Às 18h28 daquele dia, Isadora não rodou o script manual que mantinha as tabelas sincronizadas. Ela simplesmente desligou o computador, pegou a bolsa, ajeitou a alça no ombro e saiu do prédio com a mesma expressão tranquila de sempre. Ninguém notou. Ninguém nunca notava mesmo. Quinta-feira, 30 de novembro, 8h03 da manhã. O sistema de folha de pagamento da Vanguard Solutions travou completamente. A tela de processamento, que deveria estar mostrando a barra verde de progresso avançando tranquilamente rumo ao fechamento mensal, exibia uma mensagem vermelha e implacável. Erro 4401. Falha na validação de assinatura autorizadora. Processo interrompido. Contate o administrador do sistema. O RH entrou em pânico instantâneo. A folha tinha que fechar naquele dia. Eram 8.000 salários. Se atrasasse, a empresa podia ser multada, processada, exposta na mídia, virar manchete nos portais de tecnologia. Ligaram para Karine. Karine, com a voz já trêmula, ligou para a consultoria externa que tinha custado uma fortuna. A consultoria respondeu com aquela calma burocrática e irritante. Precisamos de 48 horas para análise completa do ambiente. 48 horas. Eles não tinham nem 48 minutos. Alguém sugeriu, quase com medo de falar. E a Isadora? Ela não mexia nisso? Marcelo deu uma risada nervosa. Aquele tipo de riso que soa falso até para quem tá rindo. A Isa? Ela só cuidava de manutenção básica. Isso aqui é travamento. De núcleo. Precisa de especialista. Tentaram de tudo. Reiniciaram o servidor principal 3 vezes. O erro persistia, como uma pedra fincada no meio do sistema. Rodaram backups de segurança. Nada. Chamaram técnicos de outros departamentos. Ninguém entendeu nada. Às 10h30, o diretor financeiro, Gustavo Salles, invadiu a sala de TI com o terno impecável e a veia do pescoço saltada, gritando sobre prejuízos, multas e incompetência generalizada. 12h15, o CEO mandou um comunicado interno, pedindo calma e colaboração de todos os envolvidos. Aquele tipo de mensagem corporativa que só serve para deixar todo mundo ainda mais nervoso. Às 14h, depois de 6 horas de desespero coletivo, alguém finalmente falou o nome de Isadora em voz alta, mas dessa vez sem desdém, sem aquela indiferença usual. Falou com urgência, com necessidade. Alguém tem o contato pessoal da Isadora? Alguém sabe onde ela tá? Marcelo pegou o celular com as mãos tremendo e discou. 1 vez. 2. Na terceira tentativa, ela atendeu. Eram 14h47 quando o telefone de Isadora tocou. Ela estava em casa, sentada no sofá da sala, com uma xícara de chá de camomila na mão e a TV ligada num programa qualquer de culinária. Olhou para o nome na tela. Marcelo Duarte. Atendeu no quarto toque, com uma calma estudada. Isa, pelo amor de Deus, você pode vir aqui agora? O sistema travou e ninguém sabe o que fazer. A voz dele soava diferente. Não era mais aquele tom impaciente e condescendente de segunda-feira. Era desespero puro. Isadora tomou um gole do chá antes de responder. Marcelo, eu não trabalho mais com o SysPay. Lembra? Você me tirou do projeto. Silêncio do outro lado. Depois. Eu sei, mas é uma emergência. A gente precisa de você. Só dessa vez. Isadora sorriu para a parede vazia da sala. Você tem a Karine. Ela é a coordenadora agora. Coordenadora de modernização de sistemas financeiros, se não me engano. Deixa ela resolver. E desligou. O telefone tocou de novo. Era o RH. Ela atendeu. Não.
Tocou outra vez. Diretor de TI. Ignorou. Quarta chamada. Gustavo Salles em pessoa. Isadora olhou o nome piscando na tela. Terminou o chá e deixou tocar até cair na caixa postal. Às 17h20, a campainha da casa de Isadora tocou. Ela olhou pelo olho mágico e viu Gustavo Salles na porta. Terno amassado, gravata frouxa, olheiras profundas como se ele não dormisse há dias. Ela abriu a porta devagar, cruzou os braços e esperou. Isadora, eu vim aqui porque a situação é crítica. A folha não vai rodar. Você é a única pessoa que pode resolver isso. Ela não se mexeu. Eu não sou mais responsável pelo sistema. Gustavo respirou fundo, como se cada palavra custasse caro. Eu sei. E foi um erro. Eu sei disso agora. Pausa longa. O que você quer? Isadora olhou diretamente nos olhos dele, sem pressa, deixando o silêncio pesar por 5 segundos inteiros. Meu bônus, integral, depositado até amanhã. Gustavo acenou com a cabeça. Feito. Ela continuou, com a mesma voz calma e letal. Cargo de volta, com aumento de 35%. E um pedido formal de desculpas por escrito, assinado por você e pelo Marcelo. Ele hesitou apenas 1 segundo. Feito. Isadora inclinou a cabeça levemente. E a Karine sai do projeto. Imediatamente. O rosto de Gustavo ficou tenso. Isso eu não posso garantir. Isadora deu um passo para trás e segurou a maçaneta da porta. Então, boa sorte com a folha. E fechou na cara dele. Isadora voltou pro sofá, pegou o controle remoto, aumentou o volume da TV. Meia hora depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era um número que ela não reconhecia. Atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, educada demais para ser sincera. Isadora, aqui é da diretoria executiva. O Sr. Gustavo pediu para informar que a condição que você solicitou foi aprovada. A realocação da coordenadora Karine será efetivada imediatamente. Podemos contar com você amanhã às 6 da manhã? Isadora ficou em silêncio por alguns segundos, só para deixar claro que quem controlava o tempo da conversa era ela. Vou pensar. E desligou de novo. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo lá. Reuniões de emergência, gente correndo de um lado para o outro, advogados sendo consultados sobre o tamanho da multa, o CEO provavelmente trancado na sala com os acionistas tentando calcular o estrago. E tudo isso porque eles acharam que ela era dispensável, porque acharam que técnica demais significava pouco valor, porque 7 anos de trabalho invisível não contavam como contribuição estratégica. Agora eles estavam pagando o preço, literalmente, de ignorar a única pessoa que realmente entendia o coração daquela empresa. Às 19h55, Isadora estava sentada no sofá quando o celular vibrou mais uma vez. Um e-mail. Ela abriu. Era do CEO. Assunto. Urgente. Reunião extraordinária. Amanhã 6h. O corpo da mensagem era curto, direto, quase suplicante. Isadora, precisamos conversar. Pessoalmente. Temos uma proposta que acredito que vai te interessar. Por favor, confirme presença. Ela leu. Releu. Pela primeira vez em 3 dias, um sorriso genuíno apareceu no rosto dela. Mas ela não respondeu. Ainda não. Ficou ali, olhando para a tela do celular, pensando em tudo o que tinha acontecido. Em todas as vezes que ela segurou aquele sistema funcionando sozinha enquanto outros levavam o crédito. Em todas as reuniões das quais ela foi excluída. Em todos os momentos em que foi tratada como se fosse apenas mais uma peça substituível na engrenagem corporativa. Às 23h58, 2 minutos antes da meia-noite, 2 minutos antes do deadline técnico final da folha de pagamento, ela digitou apenas 3 palavras: estarei aí, e enviou. Mas o que ela realmente queria deles, o que ela ia exigir naquela mesa de reunião no dia seguinte, eles ainda não faziam a menor ideia. Na manhã seguinte, sexta-feira, 1º de dezembro, Isadora entrou na sala de reuniões da diretoria às 6h em ponto. A mesa estava cheia. CEO, diretor financeiro, diretor de TI, representante, jurídico, gente do RH, todos com a mesma expressão de quem passou a noite acordado resolvendo um incêndio. Gustavo Salles apontou para a cadeira vazia. Isadora sentou. O CEO começou a falar sobre reconhecimento de valor, revisão de processos internos e nova estrutura de governança. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou,
Ela abriu a bolsa, tirou um pendrive e colocou em cima da mesa. Aqui está a correção do erro. Vocês têm até meio-dia para rodar a folha. Mas antes de eu entregar a senha desse pendrive, quero o contrato novo assinado, o depósito do bônus confirmado e a Karine oficialmente fora do projeto. Tudo documentado. Agora. Ninguém discutiu. Em 40 minutos tudo estava resolvido. Isadora digitou a senha, o sistema voltou a funcionar e às 11h47 a folha foi processada. Ela saiu daquela sala com um aumento de salário, o bônus na conta e o respeito que sempre mereceu. E enquanto caminhava pelo corredor, ouviu Marcelo tentar puxar conversa. Ela apenas acenou de longe e seguiu. Não tinha mais nada a dizer para ele. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.